É com satisfação que dou abertura, é com satisfação que iniciamos aqui nosso encontro, a nossa live, né, de Tira Dúvidas, do nosso lançamento do curso avançado sobre crédito de carbono e também o nosso curso bônus sobre inventário de emissões de gases de efeito estufa, né? Então, é com muita alegria, muita satisfação que eu os encontro aqui hoje, nessa noite, né? Aqui em Curitiba, agora um pouco fresquinho, né? Meio frio até, eu posso dizer, né? 19h30 aqui. Damos início, então, à nossa jornada aqui de tirar dúvidas, né? De explicações que vocês precisam para clarificar aquilo que eventualmente vocês tenham, né? De entendimento, né, a respeito da dinâmica, do funcionamento do nosso curso e também outras questões relacionadas ao mercado, aos projetos, às oportunidades e tudo mais. Então, sintam-se bem tranquilos, né? Sintam-se à vontade, né? Para que a gente possa fazer esta nossa live aqui com bastante naturalidade, né? Bom, o nosso lançamento tem sido bastante positivo, né? Hoje tivemos o primeiro dia de abertura das inscrições, tivemos um número recorde, né? Então, isso significa o quê? Primeiro, o grande interesse. Todos eles, né? Eu cito aqui, nós temos na nossa turma pessoal que trabalha no ramo imobiliário, né? Advogados, muitos, engenheiros das mais diferentes áreas, né? Profissionais das áreas biológica, engenharias, tecnologia, áreas sociais aplicadas, né? Contabilistas, administradores, economistas, das áreas das ciências exatas e naturais. Então, é um amplo espectro. Funcionários públicos, estudantes, né? Aposentados, né? Empresários, proprietários de terra, etc, etc, etc. Então, temos um amplo espectro de interessados no assunto, o que é bastante, né, oportuno e pertinente para esse momento, né? Vivemos um momento de grande expansão das questões relacionadas às mudanças climáticas, as oportunidades com os inventários de emissões, né, a descarbonização da economia, da sociedade, as tecnologias aplicadas a esse setor, aos projetos de crédito de carbono, né, a comercialização de crédito de carbono, né, e várias outras frentes de atuação. Sempre nos meus vídeos, né, cotidianos aí que nós colocamos, né, semanalmente, 2, 3 vídeos, colocamos aí, né, vídeos de esclarecimento de pontos bastante importantes que não tem, né, que ninguém oferece. Então, meu papel, minha missão é trazer o conhecimento, compartilhar com vocês. E para quem quer, né, se aprofundar no assunto e ter um conhecimento sistêmico, né, de A a Z, um livro contado com prefácio ao final, né, com uma história toda bem encadeada, com todos os ingredientes e todos os detalhes, principalmente práticos, esse é o nosso enfoque do nosso curso, é dar a oportunidade de conhecer na prática como as coisas são, né? Então, realmente, aí nós convidamos para que faça o curso avançado. Aí fica, né, livre cada um decidir, né, se é importante isso, se isso é o caso, né? Espero que sim, né? Haja vista os colegas que já fizeram o curso, né? Nós estamos na quinta turma, né? E temos formado uma massa crítica excepcional. E eu diria, uma rede de contatos e profissionais fabulosa, né? E isso tem oportunizado. Só hoje que eu conversei com um colega da T3, ele disse: eu fechei 4 contratos, né? E a gente vai falar com ele amanhã um pouco mais na nossa live, com o que nós chamamos de aluno transformado. Como ele conseguiu, né, sair do conhecimento superficial sobre o assunto, de ouvir falar, de entrar na internet, saber alguma coisa, para realizar negócios, né? Oportunizar projetos na sua vida, na sua carreira. Então, muito obrigado pela presença, pelo interesse, né? E os convido novamente para participar também da live de amanhã, né? Eu gostaria de enaltecer, né, o mercado, tem sempre as suas transformações, suas dúvidas, seus questionamentos, tem a sua evolução, e eu já acompanho esse assunto há mais de 30 anos, né? Então, já vivi desde os primórdios, né, da, do lançamento da Convenção Quadro, Protocolo de Kyoto, MDL, né, tudo que veio com isso, ao Acordo de Paris, né, a NDC do Brasil e a abertura, principalmente, da grande frente que o mercado voluntário tem trazido para nós, né? E hoje todas as pessoas, de uma forma ou de outra, têm interesse no assunto, particularmente os profissionais mais ligados. Isso é muito bom, né? Então, os encorajo a também fazer como parte da sua atividade profissional, os consultores, né?
os prestadores de serviço individuais, né, autônomos, e também as empresas de consultoria. Falando nisso, nós temos vários desenvolvedores de projetos que já estão há um bom tempo desenvolvendo projetos, né, e participaram do nosso curso, e que nos orgulha de ter na nossa rede de contatos. E essa rede de contatos é muito importante, porque através dela é que nós temos conseguido materializar grandes oportunidades para todos. Então, eu vou pedir para vocês, né, agora, nesse momento, não é de eu abrir aqui a minha fala, né, para ficar aqui com muitos pontos, né, sobre a minha ótica, mas sim o objetivo de hoje e desse momento é abrir o espaço para tirar dúvidas de vocês, para que vocês possam clarificá-las e tirar também a dúvida se vale a pena investir no curso. Eu espero que sim, né? O investimento nós temos percebido pelos colegas que têm sim tido um bom retorno. Eu já contei isso para vocês no lançamento e tem sido também um testemunho de vários colegas que estão no mercado, estão desenvolvendo seus projetos. Então, temos desenvolvido vários projetos, inclusive, eu sempre costumo dizer, né? Se você tem um bom projeto, nós temos, inclusive, como alavancar investimento para o seu projeto, né? Isso tem sido uma corrente aqui também muito frequente no nosso meio, né? Então, deixo aqui agora o espaço para que vocês possam fazer as suas perguntas, fazer suas considerações, tirar suas dúvidas. Sempre tem, né, pontos que a gente pode esclarecer e o papel é esse exatamente desse momento. Ok? Eu peço que vocês façam aqui pelo Zoom, usando a ferramenta Reactions, que fica aqui embaixo, né? Se você passar o mouse um pouco aqui embaixo do Zoom, né, vai aparecer vários ícones, e aí tem ali as reações. Com as reações, você consegue levantar a mão, e aí eu sequencialmente vou respondendo a vocês. Vocês podem se manifestar verbalmente. Evite usar o chat, porque aí eu tenho que ver aqui, né, a pergunta por escrito, que dificulta bastante. Então, falem, né, perguntem verbalmente, tá? Numa ordem sequencial. Os demais, por favor, fechem os seus microfones para não atrapalhar com o som os colegas, tá? Só abram no momento da pergunta, por gentileza. Eu vou abrir aqui já, né, a palavra, né, ao Jurimar. Correto, Jurimar? Tudo bem contigo? Boa noite, professor, doutor, PhD, o nosso guru, né? Nosso guru. Obrigado. Então, em seu nome, Carlos Sanqueta, que é meu colega também de profissão, sou engenheiro florestal, aqui Que da bom. Universidade Federal do Amazonas, e estender um grande abraço fraterno a todos os nossos colegas e futuros parceiros, né? Eu vejo como uma grande network aqui, né? O João Paulo Freitas, o Júlio Franco, o Benhu, enfim. Professor, dito essas palavras fraternas, eu tenho a primeira questão eu sou aqui de Manaus, no Amazonas, e eu tenho assim trafegabilidade na Amazônia Legal, em todos os estados da Amazônia Legal. E eu te digo, como é que está o cenário aqui? Porque eu estou fazendo isso, eu já venho estudando esse tema, há uns anos atrás eu vim ali acompanhando, mas aí a vida muda, mas eu senti que agora é o momento, com a minha maturidade, né? Os meus cabelos brancos, enfim, e as oportunidades que aparecem. Como é que o senhor vê o cenário na Amazônia brasileira, nos estados da Amazônia brasileira, em particular aqui no Amazonas? Eu vejo muito bem, sabe, Jorimar, porque o momento atual é dos projetos de conservação, né? Projetos RED. Tem sempre os seus percalços, como todo mercado tem, mas também tem muita coisa boa, e as coisas boas superam grandemente, né, enormemente os sobressaltos, né? Então, eu diria que hoje é o momento dos projetos de conservação e o Brasil é o líder, né, no mercado voluntário com projetos RED. Nós temos vários projetos, muitos projetos, né, e gerando já crédito já há um bom tempo. Eu mesmo estou envolvido num projeto já há mais de 10 anos, né? Mais cientificamente, mais tecnicamente, não tem envolvimento comercial, mas a gente acompanha, conversa com quem desenvolve projetos, aí mesmo de Manaus, né? Tem vários colegas do projeto Unitor, por exemplo, é um projeto bem conhecido, né? Que os empresários sempre conversam comigo, né? Então é uma satisfação ver que o que a gente está falando que faz sentido e está transformando, né, em oportunidades concretas. Então, eu vejo muito bem, o Amazonas tem muitas terras favoráveis para desenvolvimento de projetos, tem toda uma questão de escala, de localização que precisa ser analisada, a gente ensina isso no curso. Eu diria, se você tiver boas terras aí, né,
e não tiveram quem queira fazer o projeto, ou recursos para fazer o projeto, a gente também encaminha para os investidores. Então, se você tem um bom envolvimento, uma boa rede de contatos no Amazonas, é excelente, uma oportunidade ímpar para você. E eu vejo a Amazônia particularmente como a grande estrela hoje para o mercado de carbono, e o Brasil tem tudo a aproveitar isso, nós também profissionais. Obrigado, Jolimar. Eu posso passar a palavra, então, ao seguinte, por gentileza, ao Benhur. Oi, Benhur, tudo bem contigo? Boa noite. Boa noite, professor Carlos, tudo bem? Tudo bem, e você? Boa noite a todos aí. Me chamo Benhur, né? Eu sou engenheiro civil, pós-graduado na área de gestão de projetos e atuo bastante aí na área de projetos voltados a usinas hidrelétricas, tá? Então, a minha profissão basicamente está voltada nisso. Eu corro o Brasil aí um pouquinho visitando as obras e acompanhando os projetos, né? E aí eu acompanhei um pouco as suas aulas, as suas lives, né, as 3 primeiras, né, e eu fiquei com bastante dúvida na questão ali do IREC, né, Aham, porque e o senhor REC. comentou que não geraria crédito de carbono a questão das usinas, e aí a minha questão é aonde que eu poderia aplicar isso pensando nessa questão, né? Eu tenho alguns ativos também, algum percentual de ativos, e aí eu queria explorar um pouquinho mais e entender um pouquinho mais isso, se é possível realmente gerar um projeto na área de usinas, que pelo menos eu não tenho visto nada nesse sentido. A gente ouve bastante sobre a questão florestal, né? E agronegócio, e pelo menos eu não consegui identificar muita coisa sobre essa questão da área de usinas hídricas em específicas, tá? Olha, Benhur, tem muitos projetos de usinas hídricas, hidrelétricas no Brasil e no mundo. É uma grande Uhum. quantidade de projetos de crédito de carbono com esse perfil. Do Brasil, tem muitos do MDL, que foram registrados na ONU e que já geram crédito de carbono. Eu, inclusive, estive agora recentemente na Santo Antônio, em Rondônia, e esse é um projeto que gera crédito de carbono. Então, se você quiser, inclusive, pode conversar com o pessoal da Santo Antônio, você vai ver que tem, né, eles estão vendendo os créditos. Então, já há muito tempo. E tem várias outras, né? Aqui na região sul, no norte do Brasil, em todo o país praticamente. Tanto no MDL quanto no mercado voluntário, que é o mais ativo hoje em dia. Particularmente, nós temos nos padrões Verra, né? Alguns projetos, até 2020, creio que foram bastante registrados muitos projetos, e mais recentemente no GCC, que é o padrão do Catar. Lá tem uma quantidade grande de projetos de energias renováveis do Brasil, que é o padrão mais novo, né? Então, eu diria, acho que a gente deve ter possivelmente centenas de projetos no Brasil com energia hídrica, sabe? Que geram Uhum. crédito de carbono basicamente ou por substituição no alto consumo, ou então também para conexão ao grid, né? Ou seja, você gera energia para disponibilização para o grid. Então, muitos projetos, né? Muitos projetos. O IREC, ou IREC, né, que se chama no mercado internacional, é um crédito de energia renovável. É diferente um pouco do crédito de carbono clássico, porque ele gera, o ativo não é toneladas de CO2, e sim megawatt-hora, né? Quanto de energia gerada, energia firme é gerada, e você pode também fazer um projeto, eu falo sobre isso no curso, é um outro tipo de ativo, assim como tem crédito de plástico, tem CPR verde, tem outros tipos de ativos ambientais. Eu falo sobre isso, embora o nosso curso é mais dedicado ao crédito de carbono. Então, eu diria, se você tem essa possibilidade, olha, se você tem esse conhecimento, essa ligação com o mercado de energia, eu diria que sim, há amplas possibilidades de fazer projetos. Só em complemento rapidamente, isso serve para pequenas usinas também e para CGHs, que são usinas menores do que as UHS? Normalmente as usinas têm uma certa escala. Bom, qualquer projeto de crédito de carbono tem que ter uma escala para se viabilizar. Ou seja, tem que fazer um fluxo de caixa, ver o que você vai ter de receita, o que você vai ter de custo, e ver se o seu projeto é economicamente viável. Isso então, também aborda aqui no curso. Então, o que tem bastante lá no GCC do Catar, para dar um exemplo, são unidades menores, geradoras menores, que são feito um agrupamento, projetos agrupados de energia. Isso é possível, isso tem também vários casos aí no Brasil e também no mundo, né? De projetos que são menores, que não têm escala, mas que juntos têm sim a escala mínima e geram uma boa receita.
O melhor mesmo é ter uma potência maior, como acima de 10, 20 megawatts, já seria mais factível desenvolver um projeto isolado. Mas no caso de não ser possível essa potência instalada, com agrupamento de usinas, sim, é possível. E isso no curso a gente vai ter uma noção sobre isso, sobre esses limites, esses mínimos e Vai. Inclusive, eu tenho um vídeo gratuito desses que eu disponibilizo periodicamente, que explica certinho a conta, como é que a gente faz a conta da geração de crédito de carbono a partir da energia de uma hidrelétrica, ou de qualquer tipo de energia renovável. Tá ok. Muito obrigado. Por nada, bem. Agora passamos ao colega Juliano. Oi, Juliano, tudo bem contigo? Juliano, nos ouve? Ah, tá. Perfeito. Pode falar. Não sei se você está falando, nós não conseguimos ouvi-lo. Não estamos Não, ouvindo. não estamos ouvindo, Juliano. Talvez o seu microfone, algo assim, esteja dificultando a sua fala. Eu vou passar o Júlio e, Juliano, daí você faz uma tentativa aí novamente, tá? De, de falar conosco, tá bom? Júlio, tudo bom contigo? Também tá mudo o seu microfone, Júlio. Pronto, eu acho que agora foi, professor. Agora foi. Aham. Tá, beleza, Júlio. Professor, primeiramente, é uma grande satisfação, né, ter acesso aí ao conhecimento. Muita gratidão, né, pelo senhor disponibilizar dessa forma todo o conhecimento aí acumulado, né? E eu Obrigado. sou da área de gestão ambiental, né, e sou vizinho do senhor, estou aqui no Vale do Ribeira, né, divisa com o Paraná. Tá. Muito né? bom, muito bom. Inclusive, hoje tive um contato com o pessoal daí, mas diz que quinta-feira a gente vai dar uma conversada melhor, porque é uma região bastante também com cobertura florestal muito grande na Mata Atlântica, né? Isso, exatamente, professor. E estou aqui, né? E o meu interesse é justamente nisso, né? Na mata em pé, né? Uhum, sim. De que forma que esses créditos podem ser trabalhados, né? Aqui, durante um bom tempo, fala-se muito em compensação ambiental, mas é um Uhum. outro eixo, né? Esse É eixo um do outro eixo. crédito. Isso também é uma oportunidade também hoje. E aqui nos nossos contatos, no networking, sabe, Júlio? A gente também cria essas oportunidades de compra e venda de terras, de ativos, de uma forma geral, né? O pessoal tem se movimentado bastante. Isso, professor. Aí que está o meu interesse, né? A minha família ela é dona de uma porção de terra, mas a gente tem bons relacionamentos aqui, né? E Uhum, isso perfeito. e então é nisso que eu gostaria de perguntar para o senhor, né? Pelo que eu dei lendo, acompanhando o seu material também e as suas sugestões, né, de vídeos, inclusive no CAFOR, né, que eles criaram uma metodologia para poder quantificar. Eu assisti um pouco o material. É algo muito recente, né, professor? É muito novo a questão da mata gerando receita. E principalmente se isso ser direcionado até, posso ter entendido errado, mas em forma até de um aluguel, né, uma renda contínua, né, por esses Essa é a créditos, ideia. né? Essa é a ideia, que você tenha uma renda a partir da sua floresta, da sua área de vegetação, que hoje é muitas vezes um ônus, né, para o proprietário. Então, é uma oportunidade que se abre. Tem várias frentes, né? Uma delas, o mercado de carbono mais clássico, e também tem, né, o próprio arrendamento para fins de compensação ambiental, né? Entre outras frentes, hoje tem muitos negócios, né, gravitando, né, para esse tipo de coisa que não tinha valor, né, até recentemente. Isso, exatamente. Não tinha valor e é um peso. É um peso Então. cuidar dessa floresta. Isso. Então, hoje tem oportunidades em aberto. Muitas.
Professor, a pergunta seguinte é como é que fica a questão das unidades de conservação? Eu sei que para compensação ambiental não serve, então são propriedades do Estado. Isso, na questão do crédito, também é na mesma linha. As unidades de conservação poderiam gerar crédito para o Estado? Podem. Aí o Estado é o que tem que tomar à frente a iniciativa e ele é o detentor por direito dos créditos que venham a ser gerados, tanto em esfera federal quanto estadual. Mas existem, sim, projetos de crédito de carbono em terras indígenas, em reservas extrativistas, em outros tipos de unidades de conservação. É possível, dentro, né, de certos parâmetros. E com o Estado sendo o dono, né, o proprietário dessas terras, então ele, por direito, é o detentor dos créditos que venham a ser gerados nessas áreas. Uhum. Tá, o senhor não viu ainda nenhum exemplo de unidades de conservação gerando crédito para o próprio Estado? O que há é um compartilhamento de benefícios, por exemplo, né? Principalmente nas áreas não de proteção integral, principalmente nas áreas de desenvolvimento sustentável, como RDS ou RESEX, essas têm projetos, essas têm. Tem o Juma, por exemplo, a RDS Juma, tem a RESEX e o Preto Jacundá, tem terra indígenas também, né? Agora, parques nacionais ainda não, talvez por falta de iniciativa do próprio Estado, né? É bem provável. Então, é necessário que o próprio poder público, né, avance nesse sentido. Mas tem um sistema jurisdicional do Acre que eles incorporam todas as unidades de conservação do Estado para gerar crédito de carbono. Então, o Estado do Acre já tem algo evoluído nesse sentido. O Tocantins também tem um sistema, agora mais recentemente criado, um sistema chamado jurisdicional, que é um sistema que o próprio Estado coordena. Então, já existe iniciativa assim, de alguns estados que estão bem avançados. O Acre é um exemplo bem clássico. Uhum, uhum. Ótimo, ótimo. Perfeito. E o senhor vai abordar isso no curso? E essa é a ideia, né? Trazer esses exemplos também, né? Esses exemplos que nós estamos falando aqui, dialogarmos sobre eles, mostrarmos esses casos. Ótimo, ótimo. Eu vi que o senhor explicou para o colega sobre as hidrelétricas, né, de que forma que o carbono ele é gerado, e isso é semelhante quando a geração por energia solar? O crédito é Bem gerado no semelhante. mesmo... Sim. Solar, biomassa, eólica e outras energias renováveis também são semelhantes. O Brasil tem, né? Biogás. O Brasil tem vários projetos assim. Tem muitos projetos. O Brasil solar tem muitas. E eólica mais ainda, eu acho. Creio em número. Isso o senhor vai abordar Vai ser abordado. Claro, nós damos eu não vi exemplos lá. de projetos, né, de distintos tipos de projetos no nosso módulo 3 do curso. Na questão solar, né? Que eu não vi o Sim. exemplo solar, mas vai ter. Também se precisar um projeto de energia solar mais recente, eu fiz agora recentemente um vídeo, né, e posso retomar numa das aulas, porque vocês vão ter aulas de suporte, né, em todos os sábados aí, próximas semanas, nós ficamos 2 a 3 horas dialogando. Se tem um caso, eu posso explicar com detalhes, não há problema nenhum, né? É o momento também de acrescentar conteúdo, e quando surge um ponto em particular, a gente esmiuça o caso, né, nas aulas de suporte. Ótimo, perfeito, professor. Poxa, muito obrigado. Parabéns pelo 200 e tralalá de vídeos que o senhor tem no teu canal, hein? Vamos cada vez mais trazer informações que o objetivo é que todos vocês alcancem esse mercado, alcancem esse conhecimento e possam desenvolver bons negócios, boas oportunidades. Ótimo, ótimo. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Um abraço aí. Abraço. Eu não sei, a gente não conseguiu falar com o Juliano. O Gilberto também disse que também... Tudo bem, professor? Oi. Quem fala? É o O Juliano Juliano. voltou. Opa. Oi, Juliano. Agora sim. Valeu. Entrei aqui pelo telefone, porque eu não consegui pelo computador, mas boa noite. É um prazer falar com o senhor, professor. Obrigado, igualmente. Professor, eu estou aqui no Tocantins, tá? E eu presido uma Câmara de Comércio Internacional, Brasil-Panamá, e também a Câmara Internacional de Negócios e Atração de Investimentos. E esse tema é um tema que está em alta na questão nacional e internacional, e eu gostaria muito de aprofundar
com o objetivo de gerar negócios. Eu vejo que, apesar de ter outros profissionais, mas a sua grande maioria ela acaba sendo focada em profissionais que já atuam na área ambiental, seja na parte florestal, engenheiros, agrônomos, algo nesse sentido. Tem os profissionais que também podem, mas não são a sua maioria, até mesmo porque não dominam completamente o tema, meio ambiente. E aí, um dos pontos que eu vejo é que existe uma grande oportunidade, principalmente no que se diz respeito à criação de projetos, né? Então, pessoas que vão lá criar, fazer o inventário e mostrar a oportunidade de negócio para o cliente. Eu gostaria de saber que o curso vai dar grande embasamento, né, e estruturar essa parte da parte de inventário, essa parte também de projeto, não há dúvida. A dúvida é sobre o ponto de vista da parte comercial. Tá? Eu tenho muito interesse em fazer intermediações, tá? Intermediações de negócio, ou seja, fazer esse casamento, tanto no ponto de vista internacional, como também no Brasil. Essa é uma primeira pergunta, para ver se vai ter um aprofundamento nisso e se nós vamos sair lá já com ferramentas para poder fazer esse meio de campo, né, e ganhar um percentual dessa fatura, desse bolo. E um outro ponto do ponto de vista dos municípios. Eu vi que o senhor falou da parte do Estado e da parte do próprio governo federal, mas na parte municipal, uma assessoria, consultoria focada nesse trabalho também é possível e também existe uma oportunidade aí? Sim, muito bem, Juliano. Bom, primeiro, eu diria que o ponto forte do curso e o último módulo é a parte de comercialização, né? Então, nós lemos todos os documentos necessários, todos os meios de compra e venda de créditos, os percentuais de intermediação, e muitos colegas da rede aqui das turmas anteriores já estão realizando negócios, tanto compra e venda de terras, compra e venda de créditos, né, e outros ativos ambientais. Então, eu diria que é um ponto forte do curso a questão da comercialização. Não é um curso essencialmente só com questões técnicas e elaboração de projetos. É um curso que tem esse viés também de oportunizar negócios, né? Esse é o módulo 4, é um módulo que fecha com chave de ouro o curso. Então, eu diria que isso é enfocado fortemente. O que aí tem no mercado não te oportuniza. Então, é um momento assim que o curso, né, fecha, né, com chave de ouro todos os conhecimentos que vêm nos 3 módulos anteriores. Com relação aos municípios, a gente já tem assim, alguns projetos com a participação dos municípios. Ainda poderia, né, poderia dizer modesto, poderia ser muito maior, mas tem, por exemplo, os aterros sanitários, né, as estações de tratamento de resíduos, né? Reciclagem de plástico, por exemplo, mercado de crédito plástico, inclusive eu abordo um pouco no curso, né? Mais enfaticamente a questão de geração de crédito de plástico, mas para carbono tem muitas possibilidades, né? Tem muitas iniciativas para os municípios. Os municípios, em última instância, é o lugar onde nós fazemos as coisas acontecer, né? Então, eu diria que tem um espaço tremendo. A começar pelos inventários de emissões dos municípios. Né, nós estamos fazendo. Eu fui o coordenador do primeiro inventário de Curitiba. Né? Eu trabalhei recentemente de Teresina, aqui de São José dos Pinhais, do lado de Curitiba. Vários municípios estão fazendo seus inventários. E São José dos Pinhais vai criar uma plataforma de compra e venda de crédito de carbono municipal. Veja só, né, que interessante. Então, essas iniciativas mostram que a gente tem aí um grande filão, né, a ser explorado. Isso não foi explorado ainda suficientemente, de forma incipiente, sabe, Juliano? Eu acho que tem aí um grande flanco a ser trabalhado com os colegas que estão fazendo o curso e com os profissionais que somos nessa rede de network que a gente está formando, com mais de 500 profissionais. Isso é muito positivo. Inclusive, alguns que são secretários de Estado, secretários municipais. Tem vários colegas aí que são dessa atuação. Então, eu diria que os municípios têm tudo por fazer e muita oportunidade para todos nós. Professor, só para concluir, então, muito boa a sua resposta. Só para concluir, é possível, então, de forma privada,
é se criar uma plataforma, tanto internacional como também nacional, para poder fazer intermediação de negócios de crédito de carbono? É possível, inclusive temos já algumas no Brasil, né? Temos aí o exemplo mais clássico que é a MOS, né? É uma grande, né? Mas temos várias outras, tem o Tesouro Verde, né? Tem algumas aí brasileiras e outras tantas internacionais, né? Fora do Brasil, né? Tem muitas. Então, criar espaços, né? Por exemplo, para transacionar crédito de carbono de energia solar, né? Poderia ser uma plataforma exclusiva para isso, uma só para projetos florestais. Ou que outro tipo de ativo? Por exemplo, algumas empresas, inclusive de energia grandes aí do Brasil, têm venda de crédito de carbono, venda de REC, que é crédito de energia renovável, e outros tipos de ativos, até CPR verde. Então, tem já alguma. Tesouro Verde, que se fala, Tesouro Verde também é outra, Brasil Mata Viva também é outra, né? São algumas plataformas que existem, mas eu acho que precisaria, né, avançar mais. Eu tenho certeza que com tecnologia, com blockchain, com tokenização, a gente vai avançar ainda mais nessa questão das plataformas. Esse é o caminho, a tecnologia vai nos ajudar muito. Então, todos que querem trabalhar nessa corrente aí, nessa frente, eu acho que tem um espaço bom. Ok, muito obrigado, professor. Por nada, Juliano. Vamos adiante, então. Tem uma questão que o Carlos Lima colocou aqui, professor, você quer partir de uma empresa emissora de GS. Só um segundinho. Vou só responder ele aqui no chat, tá? Já dou oportunidade ao Gilberto, tá? Acho que, não sei se é o Gilberto ou é o Bael que está na frente. Mas já deixa eu responder aqui o Carlos, que ele colocou no chat que ele está sem som. Poderia fechar o microfone, por gentileza? Professor Sanguinho, partindo de uma empresa emissora de GES, parte destas evitáveis, via eficientizações e parte não evitáveis, a parte não evitável podemos propor um reflorestamento para a mitigação das não evitáveis, e isso sim tem sido feito bastante, Carlos, com projetos de compensação de emissões, né? O passo a passo é isso, de ver no nosso curso bônus, né? Inventário de emissões, redução e compensação. E eu faço isso na minha casa, né? Faço meu inventário, é simples, né? Fazer o inventário da sua casa, sua pessoa, né? Individual é fácil. Fazer as reduções, eu uso só etanol, tem também suas emissões, mas bem menor que os combustíveis fósseis. Outras formas de utilizar, né, os resíduos, gerar resíduos e efluentes de uma forma mais conservadora, a energia também, né, energia elétrica e assim por diante. E depois, aquilo que eu não posso, eu apoio iniciativas de projetos, né, que são exatamente com essa corrente com esse viés de propor, né, reflorestamento, compensar com iniciativas de ONGs, né? Então, isso tem sido feito, né, bastante aqui no Brasil. Daí ele diz também, com nativos e com exóticos para a produção de bens duráveis, madeira, 50 a 100 anos, sim, né? E com replantio após a colheita, isso é possível, recomendável, com créditos gerados e negociáveis. Sim, nós temos projetos assim, né? Temos projetos dessa natureza no Brasil. Ok? Bom, partindo agora, se não me falha a memória, quem está na vez é o Bael. Você está por aí, Bael? Tudo bem? Boa noite, professor. Aqui é a Rafaela. A Bael. Bael. Eu sou engenheira florestal e eu trabalho em uma empresa no sul de São Paulo. E aí eu tenho duas dúvidas, três, na verdade. Esse ano nós fizemos o nosso inventário de emissões, só que a gente terceirizou. Se eu fizer o curso, eu vou aprender a fazer esse inventário e, além disso, eu vou poder assinar pelo inventário? Existe alguma... Minha dúvida é assim, que você vai ensinar a gente a fazer o inventário, mas existe alguma licença que eu preciso ter para poder emitir esse inventário e publicar ele no inventário de emissões, de acordo com o GHG Protocol? É o seguinte, Rafaela, você pode fazer seu inventário, você vai entender pelo curso, sim, como fazer seu inventário, os cálculos e tudo mais, né? E também todas as dúvidas que você tiver, eu posso esclarecer durante os nossos encontros presenciais, tá? Então, não se preocupe com relação a isso. Com relação a assinar, todo profissional, né, que tenha conhecimento sobre o assunto pode ser responsável técnico. O desejável é que seja um profissional ligado à área, né, seja um engenheiro, um profissional com esse perfil, né?
um biólogo, etc. Qualquer profissional que tenha uma ligação. É mais difícil para alguém que vai estudar educação física. Mas se ele tiver uma experiência no assunto, também não existe restrição. Hoje não existe uma reserva de mercado, uma atribuição profissional exclusiva para quem elabora inventários de emissões. Então, sim, você pode. E pode fazer o registro público, sim, lá no GVSES, né? No IGHG Protocolo Brasil, não há problema algum. E você, se você é engenheiro, então você vai recolher uma RT, vai fazer o seu acervo e vai comprovar a realização daquele trabalho para futuros trabalhos que você venha a realizar. Não há problema nenhum. Eu aconselho que faça isso, né? Certamente você vai conseguir. É bom que você aprenda a fazer isso, para não ter sempre que terceirizar. Aliás, você pode executar isso até para futuros clientes seus, mas que você, né, esteja disponível para realizar esses trabalhos numa consultoria, etc. Se é só um trabalho interno da sua empresa, etc., com certeza você vai conseguir realizar. A essência é aprendida lá, o passo a passo. Então, acredito que você vai conseguir, sim, realizar o inventário na sua organização, na sua empresa. Entendi. E a outra dúvida que eu tenho é que a gente está aqui na Mata Atlântica, né? Estou no sul de São Paulo, então aqui na Atlântica a gente tem uma RPPN. É possível extrair crédito dessa RPPN? Hoje existem alguns caminhos que não existiam anteriormente, né? Até pouco tempo atrás eram só áreas grandes, como na Amazônia, né, para projetos RED, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal. Como a Mata Atlântica tem um histórico bem antigo de desmatamento, né, não é algo recente como a Amazônia, não se encaixa muito bem esses projetos RED. Mas hoje, felizmente, nós temos metodologias e caminhos alternativos. Um deles é o próprio carbono social, social carbon, que permite fazer projetos do que se chama de remoção. Ou seja, você vai analisar o crescimento da floresta, quanto ela está crescendo periodicamente, o que não era feito anteriormente, né, nos projetos RED, e que assim você consegue gerar créditos de carbono com o incremento da floresta. Então, isso hoje é possível, e saiu aí uma normativa bem recente, uma metodologia bem recente, até foi no dia 8 de fevereiro agora, faz um mês atrás. Então, isso é uma novidade, né? Então, aqui contando um pouco dos segredos, essa é uma oportunidade que se abre para muitas áreas aqui na Mata Atlântica que não tinham muita oportunidade de fazer projetos de carbono. Mas, no caso, se for uma floresta já madura, estabelecida, aí não tem... Entra também? Mesmo florestas maduras crescem um pouco, menos que uma floresta jovem, né? Então, não há problema ser uma floresta estabelecida e madura, não. Inclusive, eu já monitoro aqui nas minhas parcelas permanentes, né? Já há mais de 20 anos, e todo ano há um incremento. É pouquinho, mas isso pode ser, sim, usado para desenvolver projetos, não há problema algum. Entendi. E última dúvida, professor. A floresta plantada, podemos esquecer por enquanto? Floresta plantada é possível, né, para fins comerciais. É um pouco mais difícil, né, a chamada adicionalidade, comprovar a adicionalidade, que é um termo que a gente explora bastante no curso, né, mas tem projetos de eucalipto, por exemplo, né, no MDL, tem projetos assim que pode ser de outros países, inclusive, não, do Brasil também tem, né? É um pouco mais difícil se não tiver uma expansão da área, for plantar e cortar no mesmo local. Isso gera algumas questões de dificuldade de comprovar a adicionalidade, mas tem espaço também, principalmente para as florestas que produzem madeira sólida, ou seja, há uma transferência do carbono da árvore, né, da tora, para o produto. Então, hoje tem esse espaço também que não existia até pouco tempo atrás, que é o carbono nos produtos florestais. Então, isso precisa ser explorado, isso tem sido explorado, a gente já tem desenvolvido alguns trabalhos com essa perspectiva. Tem alguns desafios, mas é possível, sim. Entendi. Obrigada, professor. Por nada. Passamos adiante agora ao João Paulo. Oi, João, tudo bom? Olá, professor e doutor Carlos Sanqueta. Boa noite, tudo bem? Sim, graças a Deus. Primeiramente, quero agradecer o trabalho acadêmico que o senhor faz também social, já acompanho o seu trabalho já faz um tempo. Você está de parabéns, né, por fomentar esse mercado tão importante, que é fundamental para a continuação, né, do nosso planeta, né, e também o desenvolvimento saudável do planeta e de todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira é o seguinte: o curso que o senhor está fazendo o lançamento, né, pela plataforma da Hotmart, o senhor vai estar disponibilizando para comprar os módulos separado ou tem que comprar o curso todo?
O curso ele é um curso só, ele não não são 4 cursos, então é um curso só, né, que a gente entende que é uma sequência lógica, sabe, João? Que envolve desde um começo, né, bem lógico de contar os porquês que esse mercado existe, né? Depois a elaboração dos projetos, os exemplos e o mercado, a comercialização. Então, por isso, ele é um curso único, concatenado perfeitamente entre os módulos. O curso bônus de inventário de emissões, que é um presente, né, que a gente dá para os colegas, esse poderia ser realizado separadamente. A gente também faz o curso separadamente para quem quer fazer só essa atividade. Isso algumas empresas de consultoria, alguns colegas querem fazer só isso. Mas para quem quer atuar em mercado de carbono, em projetos de crédito de carbono, é o curso mesmo com os 4 módulos. Não, combinado. Eu trabalho, né, já faz um pouco de tempo, né? Estou tentando ainda, né? A gente sabe que é um mercado que tem grandes desafios, mas eu acredito que fazendo o curso do senhor vou conseguir desenvolver uma metodologia, mas o meu foco mesmo hoje em dia é mais, né, prospectando áreas para novos projetos de crédito de carbono e a comercialização. Então eu venho enfrentando algumas dificuldades mais nessa questão da comercialização, né, para poder chegar no comprador final. Infelizmente tem muito intermediário no meio e você sabe o que acontece. Então eu acho muito válido nessa metodologia que o senhor explicou, que cada módulo compõe o outro, né? Então, fazendo todo o curso completo, eu vou conseguir ter argumentos para poder, né, buscar potenciais compradores reais, né, para estar comprando os créditos. Então, muito obrigado por essa dúvida. Agora, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor: o mercado de carbono, há uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, foi meio que estremecido por conta do escândalo da Verra, né, que é uma das principais certificadoras do mundo, né, em projetos de carbono, por conta que eles certificaram áreas no Brasil com documentação que não tinha todos os documentos necessários, também a duplicidade de créditos. Eu gostaria de saber do senhor se o senhor acredita que isso vai trazer malefícios, né, para a continuação da Verra, e como que fica, né, com relação a outras certificadoras. Outras certificadoras ganharão esse mercado da Verra. O que o senhor acha dessa situação que aconteceu? Primeiro, em relação ao primeiro ponto que você levantou, João Paulo, é o seguinte: realmente é importante que todos os profissionais entendam a história completa, né? Mesmo quem vai trabalhar com compra e venda de terra, compra e venda de crédito de carbono, vai fazer apresentação de áreas para investidores, vão aproveitar muito bem o curso. Então, foi muito importante que você levantou essa questão, porque eu gosto de destacar isso, às vezes a gente não dá a devida ênfase. Segundo ponto, eu diria que hoje eu fiz um vídeo sobre isso, sabe? Um vídeo gratuito, né? Para postar aí nas semanais, né? Sobre essa questão da Verra e a questão das alternativas à Verra. Então, logo vai estar aí, né, um esclarecimento de bom tamanho, né, para essa questão. Houve muita distorção, né? Como sempre, a mídia, né, ela aumenta, distorce, inventa muitas coisas, né? Então, eu diria que muita coisa que a The Guardian publicou foi mal compreendido, foi distorcido. Por exemplo, eu discordo que seja um escândalo, primeiro ponto, tá? Não é um escândalo. Ele é uma informação distorcida. Segundo, né, ela não usou documentação. Eu acesso essa plataforma todo dia. Já transacionei créditos, já fiz projetos. Né? Ela não usou documento fraudulento, coisa do gênero. Né? Quem usa documento, pode usar documento fraudulento, é o próprio desenvolvedor do projeto. Isso pode não ser captado pela certificadora. E a Verra não é uma certificadora, ela é um sistema de registro de projetos. Quem é o certificador é a RINA, é a Bureau Veritas, é a SCS, né? Assim como em qualquer certificação, na certificação florestal, na certificação de ISO 14000, pode haver fraude. Então, não foi a Verra culpada disso, e nem possivelmente o desenvolvedor do projeto é que pode ter usado de má fé nisso. Né? E outra coisa também, que todos os créditos, todos os projetos da Verra vão continuar. A própria Verra deu uma resposta muito convincente do que ela está apoiando, do que ela está fazendo. Mas, de qualquer forma, as críticas são sempre bem-vindas. A gente tem que enxergar as críticas como algo construtivo, né? Eu mesmo trabalho na minha atividade profissional e volta e meia recebo críticas dos revisores dos meus artigos, né, dos trabalhos que eu apresento para as revistas, para os eventos.
Então, ele tem que entender que a crítica é algo construtivo. Então, pelo menos, eu diria que essa crítica da The Guardian foi muito positiva no sentido de melhorar os processos, para que agora as certificadoras enxerguem melhor as coisas que não estão bem, né? Para que se aperfeiçoe o processo, né? Essa semana, inclusive, isso é uma crítica bem forte às certificadoras florestais, FSC, etc., que você talvez tenha visto também. Então, esse processo precisa de aprimoramento. É claro, nós estamos, né, em algo ainda em processo de construção, né? Agora, falando das alternativas, hoje eu explorei várias alternativas. Nós temos vários padrões que nós podemos acessar, né, tanto internacionais como nacionais. Tem um padrão novo nascendo no Brasil, que é o Tero Carbon, nasceu na Amazônia, né, um padrão bem novo. Mas temos outros, temos o Plan Vivo, temos o ArcTrees, e eu conto nesse vídeo, espero que você possa também assistir esse vídeo, eu conto as várias opções possíveis, né, que nós temos aí, não em substituição, mas como alternativas à VR. Eu acho bom termos isso. E quem sabe termos uma certificadora brasileira atuando nesses projetos, padrões brasileiros para brasileiros, né, para nós mesmos produzirmos e consumirmos os nossos produtos. Hoje nós estamos na mão do mercado internacional, que compra, né, majoritariamente os nossos créditos. Tudo bem, né? Eles podem importar os nossos créditos, é válido isso para entrar recursos e projetos bons serem desenvolvidos aqui no Brasil, proteger as nossas florestas, desenvolver as energias renováveis, etc. Então, acho que, assim, em síntese, houve muito ruído e muita distorção, sabe, nesses fatos. E assim, analisando tecnicamente a questão, eu diria, é uma pena que o jornalismo, às vezes, não atinge, né, o público de uma forma certeira, né, e a gente acaba sendo informado de uma maneira... Manipulados. Eu mesmo já fui alvo de uma coisa desse tipo, sabe, João Paulo? Quero confessar aqui para vocês que uma vez eu fui até colocado numa situação como essa, e depois tudo ficou comprovado que estava em perfeita lisura, só que daí o órgão de imprensa não foi como se diz, assumir as suas culpas, né, publicamente, né? Então, às vezes, o que acontece é isso. Mais para frente pode ser que, né, isso fique esclarecido e que eles... não era bem aquilo que nós tínhamos dito. E depois fica o dito por não dito. Então, eu acho isso um problema grande na imprensa, sabe? Possivelmente, eu não sei porquê, né, não se falou tanto das certificadoras, porque possivelmente as certificadoras poderiam até processar esse órgão de imprensa, né? A Verra não, né, tomou uma atitude muito diplomática, muito tênue, que é talvez o mais indicado mesmo. Então, eu diria que a gente tem que acompanhar de perto isso, claro, e purificar, né, o joio do trigo, né, precisa ser, né, bem trabalhado, assim, essa peneiragem. Então, eu diria que vamos acompanhar os próximos passos e trabalhar para edificar, né? Porque crítica a gente já tem bastante, né? Então temos que ficar atentos às críticas e devemos trazer mensagens e projetos edificantes para trazer o bem para o nosso país, para a nossa sociedade, contribuir com a causa climática e também gerar recursos financeiros para nós. Professor, muito obrigado, agradeço o esclarecimento seu, de grande conteúdo, né, explicando essa situação aí. Fico muito feliz em saber, né, que a Verra continua forte e o mercado cada vez mais forte, né, e crescendo aí para poder desenvolvendo novas oportunidades. Muito obrigado pela atenção e pelo seu trabalho. Obrigado, João Paulo. Agradeço muito a sua pergunta, as suas observações, e muito pertinente, né? Eu acho que isso esclarece muitos pontos de interesse dos colegas. Muito bem, vamos adiante um pouco mais, né? Agora falamos aqui com a Alessandra. Oi, Alessandra, tudo bem contigo? Oi, boa noite. Me escuta? Sim, te escutamos. Uhum. Então tá. Eu sou arquiteta e recém-doutora em engenharia. O meu trabalho de doutorado está voltado para a questão das operações em universidades, né? E essas operações, elas consideram água, energia, resíduos, mobilidade. Então, eu fiz um apanhado mais holístico, né, dessas operações, e tendo em vista que universidades da Inglaterra, elas têm reduzido suas emissões de gás de efeito estufa há mais de 10 anos. E pensando na nossa realidade aqui no Brasil, em que a gente tem mais de 2.500 universidades no Brasil, e 3 delas fazem inventário de gases de emissões de efeito estufa, a gente tem um grande, digamos assim, mercado pela frente.
Eu vejo muito no seu curso questões voltadas para a questão florestal da Amazônia, né? E fico pensando se esse curso ele se aplicaria na questão das edificações, em especial as infraestruturas, né? Se eu reduzir água, energia, resíduos, né? Essa redução de emissões dentro de uma universidade, ela pode gerar créditos de carbono para ser vendido? E a segunda questão é, o quanto eu preciso reduzir de emissões, tipo 1.000 toneladas, para valer a pena fazer um projeto de venda ou de compensação de gases de efeito estufa? Muito bem, Alessandra. Boa colocação, muito pertinente. Primeiro, parabéns pela nova conquista, né? Obrigada. É um desafio grande, né? Uma dificuldade grande poder, né, avançar, né, na formação profissional. É um investimento alto, né, de tempo, de esforço e até de dinheiro. Então, parabéns por isso. Com relação às edificações, hoje também existem padrões para isso. Até pouco tempo atrás, tinha metodologias no próprio MDL, né, o Scope Construction lá no MDL, mas praticamente não tinha projeto. Agora, estão surgindo novos projetos. Nós estamos fazendo um estudo de viabilidade de uma empresa, aqui em Curitiba, inclusive, né, de construções de madeira, né, que usam a wood framing, né, em substituição às edificações convencionais, vamos chamar assim, né? Então, eu diria que esse espaço ainda não foi tão amplamente explorado, mas isso significa exatamente aquilo que você falou. Aí está a oportunidade. Essa empresa visualizou essa oportunidade e está propondo uma metodologia em conjunto conosco para ampliar esse tipo de oportunidade com edificações. Mas é verdade, sim, né? Você falou muito bem, que nós temos aí muitas universidades, né? E muitas delas sequer têm os seus inventários de emissões. Como podem reduzir algo se nós não conhecemos as nossas próprias emissões, né? Então, tem um espaço muito grande. O próprio decreto 11.075 remete que todos os setores da economia devem fazer seus inventários de emissões. E o setor da construção civil é um dos maiores emissores do país. Isso está escrito, né, no nosso inventário de emissões, nos nossos 4 inventários de emissões do Brasil. E é também, né, em nível mundial, um setor de altas emissões, né? Porque temos aí o cimento, né? Temos a calcinação usada nas indústrias que produzem gesso, etc., né? Além do alumínio, do vidro, são todas indústrias de alta emissão. Então, é verdade. E, então, nós temos que criar essa cultura dos inventários, começando por nós mesmos, né? Na nossa própria casa. E só isso, por si só, Alessandro, já é um mercado muito bom de trabalho, desenvolver inventários de emissões. Sem falar de todo esse universo de geração de crédito de carbono, que é algo além, né? Que é o foco principal do curso, mas que nós exploramos, né, esse segmento, particularmente lá no curso bônus. Então, eu diria que fazer inventários de emissões está sendo tão recorrente que tem criado muitas oportunidades, até numa escala maior que projetos de crédito de carbono, né? Projetos de crédito de carbono são, digamos, mais abrangentes do ponto de vista dos setores e da geração de quantidade de recursos financeiros. Mas no varejo, quem trabalha nessa área de mudanças climáticas faz muito mais inventários de emissões. Só que eu acredito que também vai ter muita frente para trabalhar na descarbonização, né? E também nas compensações. Aí projetos de diferentes tipos. Inclusive, os projetos de construções podem compensar emissões de outras construções, né? Portanto, ou de outros setores. Portanto, tem tudo pela frente. Tem que ver a questão de escala, tem projetos que geram crédito de carbono, mas não são viáveis, né? Ou não tem suficiente escala para ser, né, economicamente atrativo, mas isso a gente vai ver bastante no curso, sim. Nós vamos ver isso, a escala dos projetos, quando se tornam viáveis, não viáveis, né? Isso a gente explora assim no curso. Espero que a gente tenha mais projetos na área de construções, na área de edificações, né? E nessa área que você atua. Tá bem. E uma última pergunta. Eu estou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e se fala muito de compensação e gerar créditos de carbono na floresta, na Mata Atlântica, na Amazônia.
E o nosso bioma, o Pampa, ele também está muito degradado, né? E eu não vejo muito projetos nesse nosso bioma. Por quê? Porque ele não é economicamente viável, precisa de muitas áreas. Não sei se o senhor conhece algum projeto que seja desenvolvido no bioma Pampa. É um projeto, sim, que eu conheço. Ele é de pastagens, recuperação de pastagens degradadas. Tá? Então, acho que esse se encaixa bem ao caso do Pampa, em algumas regiões que já foi, digamos, explorado intensivamente, né? Durante, pode-se dizer, até séculos, né? Pela criação extensiva de animais. Então, tem sim um projeto, inclusive, cooperativo entre Brasil, Uruguai e Argentina, que trata disso. E outros projetos em outros lugares. Do Brasil ainda não tem muitos mesmo. É algo que precisa ser explorado. Mas tem na própria contribuição do Brasil ao Acordo de Paris a previsão de restauração de pastagens degradadas, com várias estratégias, né? Com várias estratégias. Então, eu diria que esse é um espaço que também foi pouco explorado. Alguns filões do mercado de carbono foram bem, e têm sido, né, explorados agora. No passado, alguns de energias renováveis foi bem explorado, resíduos também foi bem explorado, e mais recentemente a área florestal. Mas essa área, tanto o agro mais clássico quanto as pastagens, agora que nós estamos começando. Então, nós temos poucos casos, ainda pouca casuística, mas eu acredito que isso vai se desenvolver bem nos próximos anos. É a bola da vez para os projetos de carbono, viu? O agro, né? Tanto a pecuária quanto a agricultura. Então tá, muito obrigada, professor. Por nada, Alessandra. Bem, seguimos aqui então, né, com a nossa Tira Dúvidas, né? Espero que vocês estejam aproveitando, né, esse nosso encontro. Passamos agora ao Antônio Carlos. Boa noite. Oi, Antônio, não estamos te ouvindo. Não conseguimos te ouvir. Bom, damos um tempinho para você tentar solucionar o seu áudio, o seu microfone. Estou aqui com o próximo inscrito, que é o Breno. O Breno eu conheço. E aí, Breno, tudo bem contigo? Como é que está? Boa noite, professor Sanqueta. Boa noite aí a todos os colegas. Professor, antes de mais nada, eu agradecer a disponibilidade que você cedeu aí seu conhecimento para a gente, formatou esse case para nós, então está trazendo uma coisa que já tem um certo ineditismo no Brasil, que é justamente esse mercado vasto do carbono. Professor, aproveitando aí a oportunidade, além do decreto 11.075, nós também temos agora, bem recente, o projeto de lei 5.518, que ele passa e está tramitando nesse momento no Congresso Nacional. A gente não deve esquecer em momento algum, né, essa base jurídica, essa base legal, para a gente ver o mercado e a atuação. Esse projeto ele visa, o senhor sabe melhor do que qualquer um aqui, que gera uma flexibilização para as concessões florestais e dá a possibilidade de comercialização de créditos de carbono. Pasme, não era uma atividade prevista, né, para a concessão florestal. Então, assim, eu estava dando uma olhada na grade do curso e aí eu pergunto para o senhor se a gente vai ter um momento onde a gente vai estar falando das leis vigentes e outras coisas mais que vão poder nortear essa atividade. Sim, Breno, a gente comenta assim as diferentes leis, principalmente as mais recentes, né? Mas nós temos aí, né, várias leis importantes, né? Leis e outros tipos de instrumentos legais, como, por exemplo, a própria Convenção Quadro, o Protocolo de Kyoto, né, que são documentos, tratados internacionais. Depois nós temos a lei que estabeleceu a Política Nacional de Mudanças Climáticas, temos o Decreto 7390, que regulamenta a política nacional. Depois temos esses mais recentes decretos, né? E também temos os projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, que tratam do mercado brasileiro de redução de emissões. Então, esses pontos a gente vai tratar, né? Claro que na minha especialidade não é a legislação afeita, mas com certeza nós tocamos nesses assuntos que são importantes. Esse projeto de lei, né,
o PL 5518, ele já está um tanto quanto já, né, um tempo tramitando, né? E bem adiantado também. Bem adiantado agora, né? E ele é muito importante, né? Eu acho que vale a pena assim um exame, né, mais atualizado agora sobre ele, né? Ele trata realmente né, altera a Lei 11.284, né, para conferir um processo licitatório mais rápido, né, mais flexível para os contratos nos negócios das concessões florestais. Então, isso é muito bom, né, para o nosso país e prevê também aí os ativos ambientais como os créditos de carbono. Então, isso é positivo. Vamos acompanhar de perto, né, e na necessidade vamos comentar sobre ele. Se tiver nesse nosso diálogo constante com os colegas, né, vamos manter a chama e o interesse por essa regulamentação, porque a gente possa também fazer das nossas concessões oportunidades para projetos de carbono, né? Sim, professor, aí não sei se seria possível conversar com a sua equipe para tentar colocar uma aba só sobre legislações, concursos, seria um grande ganho para a gente, ou até mesmo um momento para que tivesse, por exemplo, uma listagem do que há de principal hoje, já vigente, para poder nortear os nossos estudos. E, professor, também aproveitando para socializar com os colegas, sou engenheiro florestal, terminando meu doutorado em ciências florestais, na parte de economia florestal, e atuando como analista ambiental do Exército Brasileiro, lá no quartel-general em Brasília. Mas, nesse momento, estou em Santa Catarina. E também falar aí, professor, da sua gentileza, sempre atendendo a quem lhe procura. Eu, um completo estranho, procurei o senhor, mandei um e-mail, mandei um WhatsApp. Galera, é um cara do bem, viu? Ele responde tudo aí. E, professor, uma última dúvida. APP e reserva legal serve para quantificação de carbono? Porque muitos empreendedores do ramo rural veem isso como um empecilho, na verdade, né, da proteção. Poxa, eu vou ter que engessar uma área da minha propriedade e não posso fazer nada com isso. Ela hoje é passível dessa monetização no mercado de carbono? É possível, sem que os nossos projetos RED na Amazônia, sim, é possível, tanto a APP quanto a reserva legal não são excluídas, quanto para essa metodologia que eu citei há pouco para a Rafaela, que é a metodologia do Social Carbon, que ela prevê principalmente para os outros biomas, né, mas afeta também os outros biomas, que é a metodologia de remoção, ou seja, quando está incrementando, né, o carbono nessas áreas. Então, para áreas de EPP e reserva legal não são excluídas, né, do cálculo, pelo contrário, elas são consideradas nessa metodologia do Social Carbon. Então, eu diria que sim, é uma possibilidade de se explorar. Inclusive, o próprio Social Carbon, eu apresentei um vídeo recente, lançou uma ferramenta no Excel para você calcular. Você coloca a sua área, coloca alguns parâmetros, ele já te diz quantos créditos de carbono você gera. Bacana, né? Então, isso também agora abre muitas possibilidades de áreas menores serem usadas para crédito de carbono, que não era possível há algum tempinho atrás. Então, isso é possível, sim, em APP e reserva legal, não há problema, não. Muito obrigado, professor. Valeu. Por nada. Você me mandou alguns recados hoje. Você me mandou alguns recados hoje no... Só um pouquinho, Antônio, já te respondo, tá? Um segundinho só. Só complementar aqui que eu estava falando com o Breno. Obrigado pelas tuas perguntas lá, Breno. Eu não consegui te responder hoje, que foi meio corridinho, mas obrigado sempre por interagir comigo lá no WhatsApp, a gente sempre conversa, né? Ok. E também vamos dar aqui oportunidade agora ao próximo colega inscrito, que é o Antônio. Ô, Antônio Carlos, você estava lá tentando acho que conversar com a gente e não estava funcionando o seu microfone. Agora você conseguiu resolver, né? Correto. Tudo bem contigo? Então, boa noite, está ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Tá, boa noite, antes de tudo, né? Eu trabalho na parte de geração de energia fotovoltaica, instalação de projetos de microgeração e média e mini geração, né? Geração distribuída. E aí um dos temas que me chamou bastante atenção aqui é essa questão do I-REC mesmo, certo? Eu vi ali que fizeram algumas perguntas mais cedo que talvez sanaram um pouco do que eu ia perguntar. Mas aí o que eu gostaria de saber uma coisa, um ponto que uma pessoa citou anteriormente ali é em relação a essa questão do inventário. Então, para validar um inventário, não é necessário nenhum tipo de conselho, assim, que nem o conselho de engenharia para a gente emitir RT, de elétrica, enfim. É só a documentação e está tudo de acordo, né?
Isso, é. Ele é considerado hoje uma atividade multidisciplinar e multiformação profissional. Portanto, pode ser um engenheiro, pode ser um técnico, pode ser um profissional de qualquer área, um biólogo, se ele entende do processo, né, tudo bem. Hoje não é exigido. Mas eu recomendo que se registre sempre o projeto, né, se acerve o projeto, né, na entidade de classe, até para ter comprovações para futuros trabalhos. Mas não é necessário, não. Uma outra dúvida aqui. Falou ali sobre a sugestão de geração de em torno de 20 megawatts ali para poder estar montando um projeto que possa ser viável, né? Possa ser interessante. Para carbono, para a IREC pode ser menos. Pode ser menos? Para a IREC pode ser menos, bem menos. Porque aí não tem todo esse processo de auditoria, que é um tanto quanto mais dispendioso, né? Então, para projetos menores de IREC é possível, sim. Só que os IRECs valem menos. Com 4 megawatts, aproximadamente, eu já consigo criar um projeto e fazer um cálculo para ver a viabilidade dele, já se torna interessante. Consegue, claro. E REC é bem tranquilo, é só quanto você gera de energia firme em megawatt-hora ano. Então, se você tem uma potência de 4, basta multiplicar por quantas horas no dia e quantos dias no ano, tranquilo, né? É a eficiência do processo e pronto, bem tranquilo. Tu citou também referente a um vídeo que tem ali salvo ali na tua página, que fala mais sobre essa questão da medição também, até que ponto ela se torna ou não viável. Sim, tem um vídeo que trata sobre isso. Tem um vídeo que trata a respeito desse assunto. Você pode buscar no Instagram. Se você não conseguir, escreva para o meu suporte, né? A equipe de suporte sempre me atende, e aí a gente passa para você o link desse vídeo, ok? Lá no Instagram e do YouTube. Perfeito. Minha última dúvida agora, para finalizar. Referente a Blended Finance ali, para, né, SREX. Eu li alguma coisa nesse meio tempo, desde que eu comecei a acompanhar as informações que o senhor vem repassando para a gente, algumas informações, e vi que, né, tem linha BNDES, mas existem algumas outras linhas que são, por exemplo, de instituições privadas, que às vezes são um pouco menos burocráticas para estar viabilizando, que o senhor possa... Mais uma questão de informação, assim, né? Sim, hoje tem, sim, seja mais viável, fontes de financiamento mais alta, porém mais liquidez. Sim. Existem, sim, financiamento bancário e, inclusive, cooperativas que fazem isso hoje. Então, eu diria que tem hoje fontes de financiamento, sim, para projetos de energias renováveis. Né? Muito interesse nessa área. Não, maravilha. A princípio era isso, então. Eram as minhas dúvidas. Achei muito interessante o material. Agradeço aí. E vamos ingressar junto aí no curso. Tá bom. Obrigado, Antônio, pelas suas considerações, pelas suas perguntas. Ok. Vamos adiante, então. Vamos abrir aqui a Luciana. Oi, Luciana, tudo bem contigo? Oi, professor. Boa noite. Me escuta? Sim, sim. Escutamos. Tudo bem? Uhum. Tranquilo, e você? Eu sou advogada e contadora. Eu trabalho com o meu projeto de doutorado, que é na linha de estudos a respeito da tributação do mercado de carbono. Né? Toda essa receita gerada a partir dessas negociações, tanto nacionais quanto internacionais, é a minha linha de trabalho. E realmente, assim, eu me interessei muito pelo curso, né? Até porque o senhor cria toda essa egrégora de pessoas para falar sobre o assunto, e pelo que eu entrei aqui e estou vendo da aula, né, vocês têm um conhecimento a fundo do operacional do mercado, né, da geração, tanto da geração dos créditos quanto dos potenciais de negociação. Então, assim, eu entrei, né, para conhecer um pouco e para ter pessoas com quem discutir, né, a respeito do assunto e da metodologia, da dinâmica dessas operações, até para realmente implementar isso a título de criação de incentivos fiscais, projetos de subvenção e a própria expansão, né, e fomento desse mercado no país, até como incentivo mesmo, não só da própria remuneração, né, das pessoas que atuam no mercado, mas como trazer incentivos no sentido de até,
né, garantir a implementação desses projetos. Estou gostando bastante aqui do que eu estou escutando, professor. Obrigada aí pela sua generosidade. Não o conhecia, né? Eu conheci pelo Instagram e estou bem feliz de estar aqui. Que bom, Luciana. E você está, parabéns aí por tá trabalhando com um assunto tão importante que é a tributação, que falta ainda muito desenvolvimento, né? Já tem muita discussão, muitos pontos já tratados, mas que falta, né? Por exemplo, não tem um livro, uma tese, um material assim mais definitivo sobre o assunto tributação no mercado de carbono. Eu acho muito, muito bom, muito pertinente, né, que você possa trabalhar com esse assunto, trazer contribuições que vão ajudar muito a construir esse assunto aqui no nosso país. E também dialogar com os colegas. Tem vários colegas seus, advogados, e alguns contabilistas também. Então, que bom que você tem os dois conhecimentos. Não é muito comum, né? A dupla formação profissional. Então, você está de parabéns também por isso. Você vai aproveitar bastante, tenho certeza, o curso nas suas atividades profissionais. Com as duas frentes, tanto professor. na área contábil quanto na área de direito. E esse conhecimento prático, né, que o senhor traz, era justamente o que estava faltando aí para eu poder implementar os meus estudos. Obrigada aí mais uma vez, né? Obrigada pela generosidade de estar criando essa comunidade aqui no país. Que bom, obrigado, fico feliz por isso. Obrigado, Luciano. Passamos adiante, então, agora temos agora é o Juliano. Oi, Juliano. Está com a mão levantada, não sei se ele quer falar novamente. Oi, professor. Oi. Professor, eu já falar. falei, eu acho que estava levantado, mas eu já falei, tá? Obrigado. Tá bom, muito obrigado. Um abraço aí. Oi, Jurimar, contigo, você quer falar novamente? Rapidamente, que depois que os que me foram falando, eu construindo aqui em Manaus, Amazonas, aqui no perímetro urbano da capital e da região metropolitana, eu lhe pergunto, as comunidades, por exemplo, eu conheço uma comunidade, são 17 comunidades num site, né? Enorme, e eles são pequenos agricultores, avicultores, enfim, mas a reserva legal deles está intacta, enfim, eles cuidam. Eu lhe pergunto, mas só que a pergunta é o seguinte, na questão da legalidade, se eles forem só poceiros, não tiverem o título definitivo, pode-se fazer? Ou só quando eles tiverem o título definitivo da terra? É área privada ou é área pública onde eles estão situados? A área pública. Se eles estão em área pública, possivelmente seja possível sem legalização, porque sem, digamos, eles terem a titulação definitiva, né? Isso. Porque, possivelmente, isso teria que estudar um pouco mais a fundo, é importante. Mas, por exemplo, eu citaria um caso paralelo, um caso análogo, que é a Resex, que eu tenho um conhecimento já mais profundo há mais de 10 anos, né? Resex Rio Preto Jacundá. Então, a comunidade lá se organizou, são todos pequenos, né? Tem uma cooperativa, uma associação, desenvolveram um projeto com uma empresa do mercado e também com uma ONG, eles têm também o manejo na floresta deles, o manejo florestal, e eles fizeram um projeto que já está cumprindo 12 anos de projeto RED. Então, eu diria que essas comunidades quilombolas, extrativistas, agricultura familiar, assentados, todos podem, indígenas, todos podem desenvolver projetos. Porque eu lhe fiz essa pergunta, porque elas ficam dentro de vamos dizer assim, geograficamente dentro de um site, né? Então, elas estão conectadas e elas podem, entre elas, fazer isso. É um ponto. Pegando esse gancho, aí eu lhe falo, eu também conheço uma comunidade a 50 minutos daqui de Manaus, que a gente vai de carro na estrada, depois pega uma voadeira, que nós chamamos aqui, um barco rápido. Barco rápido. Lancha rápida. Aí lá já faz parte do mosaico do Baixo Rio Negro, onde tem mais de 200 comunidades. Aí são unidades de conservação. Aí eu volto àquele problema que não dá, né? Mas aí tem algum mecanismo que possa... Sim, não é que não dá, o Estado pode fazer, mas ele tem, digamos, a soberania e a palavra final para isso. Agora, por exemplo, o caso que eu citei de Resex, terras indígenas, RDS,
É perfeitamente possível, não há problema nenhum, né? Essa unidade de conservação ela pode até fazer, mas o Estado é que vai ser o tomador, né? Que vai ser o protagonista do negócio, né? E todos os benefícios vão para as comunidades. Ah, tudo bem, porque tem essa questão. Isso. Compartilhamento dos benefícios, né? Isso. E aí eu também tenho esse olhar, né, da extensão, que é levar a questão socioambiental, né? O famoso tripé da sustentabilidade. Aqui no Amazonas, nós temos aí, falando de energia solar, eu também estou representando uma empresa lá de Cascavel, no Paraná, Cascavel Solar, aqui no norte, que é para geração. Mas o que eu ia dizer que essa questão do tripé é justamente levar a questão da sustentabilidade, porque aqui nós temos comunidades isoladas de qualquer sistema elétrico. Seja, eu imagino. O Amazonas é desafiador. Aqui, né? Tem comunidades aqui ainda com um grupo gerador de 1950, batendo lá, fazendo fuligem, tudo, mas é a única energia que tem até 9 horas da noite. Enfim, é o contexto aqui. Então, tá. Perfeito. Então, perfeito. Obrigado, professor, mais uma vez. Não, imagine, muito boas colocações e mostram uma realidade, né, que nós temos que trabalhar. E os projetos de carbono têm que ter essa pegada, digamos, socioambiental muito forte, né? Por isso, realmente, esses projetos têm que ter integridade, né? Isso é bem importante. O compromisso ético com o ser humano, né? Com a propriedade humana. E com as comunidades ribeirinhas, indígenas, aqui nós temos quilombola, enfim, aqui é um mosaico. É isso mesmo. Isso mesmo. Obrigado, Julimar, pelas suas considerações também. Passando adiante agora para o Henrique. Oi, Henrique, tudo bem contigo? Boa noite, professor. Tudo bom? Boa noite. Tudo bom você? É um prazer estar aqui com vocês. Gostaria até de entrar em contato com você algumas vezes pelo Instagram. E eu queria tirar uma dúvida com você. Eu sou advogado. Desculpa o barulho, porque eu tive que sair com o carro. Estou aqui pelo Bluetooth. Tranquilo. Eu sou advogado, eu trabalho com regularização fundiária tem alguns anos. E também presto consultoria para algumas empresas de energia solar. E eu gostaria de agregar esse serviço que eu já presto, da questão do crédito carbono. O que eu gostaria de saber, tipo, eu como advogado, eu não sou um técnico da área técnica de engenharia, o agrônomo, o biólogo, mas após o curso eu teria a capacidade de poder dar uma revisada, de interpretar um inventário de carbono, então um projeto, e não só acompanhar o procedimento, mas também analisar profundamente a técnica. Ou teria que buscar alguns outros cursos de profundidade técnica para poder ter esse embasamento, essa maior segurança, para ter uma independência técnica o máximo possível. Até para poder avaliar o recrutamento de pessoal que venha trabalhar comigo. Obrigado. Você vai ter a formação integral. O curso é de A a Z, não vai ser necessário você fazer outros cursos. Claro, eu costumo dizer, né? Eu mesmo estudo eternamente, né? A gente sempre está lendo, se formando, isso é necessário, não tem como evitar, e é importante. Mas o curso ele vai cobrir todo, 100% o conhecimento. Então, você, seja um advogado, seja outro profissional de outra área, você vai ter o conhecimento pleno. Eu tenho certeza que depois do curso, você vai ter todas as condições de realizar o teu trabalho. Não vai ser necessário nenhum outro curso complementar. Mas sempre é bom, né? Estudar, quanto mais melhor. Agora, o curso provê tudo. Claro. É porque, às vezes, pode ser, como você muitas vezes fala, eu vejo nos seus vídeos, que, às vezes, por parecer quem é de fora um trabalho extremamente técnico, burocrático, às vezes falta alguns elementos técnicos mesmo de formação. E era só para ter uma noção, porque como também eu vou começar do zero, me interessei bastante. E também estava procurando outros cursos, até que eu encontrei o seu. Aí eu me interessei e tive essa dúvida. Mas muito obrigado. Não, por nada. Estamos à disposição. Vamos adiante mais um pouco agora com a Valquíria. Oi, boa noite. A Valquíria está por aí? Não tivemos... oi, agora sim.
Oi, Valquíria. Na realidade, a Valquíria é minha filha, né? Mas é o Eloy. Tá. Oi, Eloy. Tudo bem? Na realidade, assim, ó, Tranquilo. eu trabalho hoje na administração municipal, né? Como secretário também, mas estou que bom em busca desse conhecimento aí. E eu vejo assim, a nossa região aqui é uma região que contém muita produção, né, de suinicultura, avicultura. Então, minha questão é ali, o que nós podemos, ou se tem algo que a gente possa fazer em torno desse segmento, né, dessa área, suinicultura, avicultura. Muito bom. Esse é um assunto também importante no nosso curso, o tratamento de dejetos animais. Agora mesmo estamos fazendo um estudo de viabilidade de bovinocultura de leite lá em Rondônia, para te dar um exemplo de uma outra tipologia de animais. Mas estudamos também o caso da avicultura num outro país, aí na Mongólia, e no Brasil nós temos uma casuística vasta de projetos de suinocultura, com biodigestores, né, com tratamento nas granjas aí em diferentes regiões. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul também, Goiás, Minas Gerais, tem vários projetos. E eu abordo, né, inclusive dou um exemplo, né, desse tipo de projeto no Brasil. Nós temos sim um potencial muito bom para aproveitamento do biogás, né, tratamento dos dejetos e geração de biogás, que é um gás potente, né, o metano, está contido no biogás, por volta de 45% a 55%. Então, eu diria que é, sim, um escopo de projeto a ser explorado bastante por nós. Temos um bom potencial, principalmente aqui na sua região, né, no sul do Brasil, de uma forma geral, mas em outras regiões do Centro-Oeste, etc. Então, eu diria que, se você está atuando como secretário, parabéns por isso, é muito bom que haja uma iniciativa, né, e pessoas, né, engajadas, profissionais nessa esfera, né? Tivemos um ex-prefeito já aqui, tivemos alguns secretários, né, de Estado, e é uma satisfação saber que você pode levar essa mensagem e viabilizar projetos aí para os produtores na sua região. Então, assim, a preocupação é grande nossa aqui, aqui nós estamos aqui no oeste paranaense, né? Próximo aqui a Foz do Iguaçu também, e hoje Missal, né, é o segundo município maior produtor de suinicultura, de suínos, né, do estado. Só perdemos aí para Toledo. Eu não conheço, já passei algumas vezes por aí. Que bom. Então, assim, espero que dê certo para a gente fazer esse curso aí e também engajar, né, esses projetos e tentar repassar para a administração, né, tomar algumas iniciativas nesse segmento também, né. Com certeza, muito necessário. Então, a região oeste do Paraná, ela é uma região, assim como é Santa Catarina, né, e algumas outras regiões do Brasil, mas essas em particular são fortes produtoras de suínos. E temos que tratar, né, com sustentabilidade esses dejetos que têm os seus impactos. Então, o mercado de carbono, as oportunidades com o projeto de carbono, sim, trazem, né, uma perspectiva positiva, gerar também receita, né, que possam, né, ser empregadas, né, para viabilizar projetos de melhor tratamento dos dejetos. Então, espero que isso possa te ajudar a levar essas oportunidades para o pessoal aí de Missal. Muito obrigado, então agradeço aí a atenção, né? Estamos aí. Ok, muito obrigado, Eloy. Passamos agora ao Paulo Henrique. Tudo bem, Paulo? Olá, professor, boa noite, tudo bem? Olá, pessoal que está participando com a gente. Eu falo de Piracicaba, interior de São Paulo. A minha dúvida é como de todos os outros, né? Sobre o curso. Já comprei o curso para variar. Eu recebi um cardzinho de um amigo, não conheci o senhor, onde esses 3 últimos dias eu participei das 3 aulas gratuitas, conhecendo um pouquinho mais do assunto. E eu sou 100% leigo. Já estava pesquisando sobre crédito de carbonos há algum tempo, tentando entender. Eu trabalho na área de cemitérios, aqui na nossa cidade. Eu gerencio um cemitério particular e o meu propósito é tornar, assim, o quanto mais do cemitério sustentável, né? Tem esse tabu por conta do necrochurume, que contamina solo, a cremação.
Então, recentemente, a gente implantou energia fotovoltaica, onde a gente está produzindo 14.500 kWh mês, já produzindo a nossa própria energia, e eu quero mais, né? Nós temos uma área de 100 mil metros quadrados de cemitério, um cemitério verde, e temos também a área de APP, onde o Breno já fez a pergunta para o senhor se era possível. Então, a minha dúvida era essa, se fazendo o curso, eu iria conseguir trazer esse mercado de crédito de carbono para o nosso setor do cemitério, para tornar mais sustentável, fazer girar, e essas coisas. Não entendo siglas, não entendo linguajar, não entendo nada, e quero aprender no curso. Você vai aprender, Paulo, você vai sair um expert, né, em projetos de carbono e mercado de carbono. E você não precisa ter formação profissional nenhuma, tá? Você vai ter condições plenas, assim, de tornar ainda mais a sua atividade na gestão dos cemitérios mais sustentável. Tendo escala, pode gerar projetos de crédito de carbono também para o mercado. Senão, minimamente, você terá a possibilidade de transformar o seu projeto, né, um cemitério carbono neutro, né, mais sustentável, mais próximo do ideal do ponto de vista ambiental. Então, tenho certeza que vai ser uma grande coisa. E eu queria fazer só um gancho em relação a esse assunto, é algo curioso naquilo que você atua, mas eu também sou um curioso com cemitérios, né? Além de eu estudar genealogia, sempre estou vendo meus ancestrais nos cemitérios também. Eu andei fazendo cálculos e algumas publicações sobre emissões dos caixões, né? Algo bem, para alguns pode ser um pouco tétrico, né? Dos caixões e também dos corpos. Então, nós temos emissões associadas, sim, você me lembrou muito bem, né? Algo que não está muito explorado ainda, mas é algo que, com certeza, toda decomposição gera, né, emissões. E eu costumo dizer, assim, brincando, existe o ditado bíblico, né? Nós somos pó e ao pó retornaremos. Eu diria, nós somos carbono e ao carbono retornaremos para a atmosfera, ou para o solo, ou para a água, né? Nós vamos nos decompor e nos transformar. E é preciso tratar também, né? Como todo animal, né? Como todo ser vivo que tem as suas emissões, também nós precisamos tratar. Então é muito bom saber que tem iniciativas nesse sentido. Fico feliz, né? De ter você aqui no nossa turma, né? E espero que você possa aprender bastante. Tenho certeza que mesmo sendo um leigo, como você disse, você vai aproveitar bastante o curso. Obrigado. Tá bom. Obrigado, professor. Valeu, Paulo. Agora temos o Arnaldo inscrito. Oi, Arnaldo. Oi, boa noite, professor. Boa noite a todos os participantes. Deixa eu me localizar aqui. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou falar um pouquinho de mim aqui. Eu sou engenheiro agrônomo. Estou no Paraguai há 13 anos, né? E trabalhamos no agro. Nós somos do agro, principalmente fertilizantes e condicionadores de solo. O que eu quero entender um pouquinho, professor, me desculpe, eu cheguei um pouco tarde no curso, mas no bate-papo aí, talvez foi perguntado, me desculpe aqui, tá? Mas nós temos alguns produtos hoje que são condicionadores de solo, né? À base de ácidos orgânicos, remineradores de solo e fertilizantes orgânicos que nós trabalhamos nesse segmento. Esses produtos, eles, principalmente os condicionadores de solo e os fertilizantes orgânicos, à base de cama de aviário, eles carregam na sua composição muito carbono orgânico, né? Eu precisava entender um pouco, quando eu trabalho com sequestro de carbono, a atividade agrícola ou agropecuária, ela tem todo esse aporte de emissão de carbono. Quando eu trabalho com esses produtos, de que forma que eu posso montar um projeto para que esse agricultor, esse meu cliente final, ele possa sequestrar carbono e vender esses créditos? Certo. Hoje, sabe, Arnaldo, o agro está se convertendo na principal
atividade para geração de crédito de carbono. Ainda, nesse momento, o mais forte é a floresta, mas já foi energias, né? Agora um pouco menos, agora mais floresta. E eu diria que o imediato é o agro, que está mais se movimentando e metodologias estão sendo disponibilizadas para desenvolver projetos no agro. Seja exatamente para esses insumos que você trabalha, né? A gente tem trabalhado aqui com várias cooperativas, indústrias de insumos, inclusive do Paraguai eu visitei uma produtora de insumos aí, acho que Tecnomil, não sei se você conhece, deve conhecer, né? Então, eu estive, né, visitando o Paraguai, conhecendo um pouco mais o sistema, o processo de produção deles, e eu diria que essa área do agro, né, é a bola da vez. A próxima fronteira vai ser o agro, para termos uma agricultura de baixo carbono, né, e gerar créditos para os nossos produtores. Hoje ainda tem alguns desafios, mas nós vamos superá-los, como fizemos para as florestas. Há um tempo atrás, não, floresta é difícil, por isso, por aquilo. Agora não, todo mundo faz projeto. É só uma questão de adequar as metodologias, viabilizar as metodologias e aplicá-las em maior escala. Mas já temos projetos, sim, do agro no Brasil. Não são muitos ainda, mas existem muitas iniciativas, e não só para o mercado internacional, para o próprio mercado brasileiro, né? Aí, inclusive, a CPI Verde, tem tudo isso ainda sendo, né, possível. Então, eu diria que a área do agro é a que mais vai se favorecer nos próximos anos no mercado de carbono. E muitas empresas, indústrias, cooperativas, inclusive cooperativas bancárias, de crédito, né, estão se movimentando muito, né, para fomentar projetos, financiar projetos, também desenvolver plataformas de comercialização de crédito de carbono. Isso a gente tem sido procurado e tem sido, né, uma frente bem ampla aí de trabalho que a gente vê pela frente. Então, eu diria que quem está nessa área, como você, tem tudo pela frente aí para desenvolver bons projetos. Maravilha, professor. Não, então tranquilo. Bom, eu não vou me alongar muito. A gente está entrando no Brasil também, criando um CNPJ no Brasil, montando uma fábrica de fertilizantes orgânicos no Brasil, justamente para tentar captar um pouco desse mercado que é, como o senhor falou, é um mercado muito promissor hoje, né? O senhor acredita que com esse curso a gente consegue startar um projeto desse, está preparado para startar um projeto desse para dentro do que a gente faz especificamente? Tenho certeza que sim, eu te diria até mais, né? Você tem uma oportunidade de ouro, sabe? Porque viabilizar um projeto como esse, nesse momento agora, é o mundo ideal. E eu acho que se vocês estão com os insumos certos, né, para poder desenvolver um projeto. Eu tenho convicção plena que você vai conseguir entender todo o contexto, né, dos projetos do mercado. E nas dúvidas que você tem específicas sobre as questões do agro, você pode trazer aqui. A gente tem muitos agrônomos nas nossas turmas, inclusive um deles, né, vai estar amanhã comigo, né, numa live à noite, né, falando sobre uma startup que ele criou, né, e também o quanto o curso o ajudou a desenvolver bons projetos. Ele fechou uns bons contratos aí, mas não perco, amanhã tem mais a contar. Ele mesmo que conte, né, sobre isso. Então, eu diria, sim, total condição de aproveitar o curso, Arnaldo. Ok, professor, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez e sorte. Espero que estejamos juntos aí no curso, tá bom? Sim, tá bom. Obrigado. Obrigado. Vamos finalizar aqui agora com o Gilberto. Ele será o nosso último inscrito e aí nós finalizaremos nossa jornada de hoje. E aí, quem tiver interesse, motivação, amanhã estaremos na live, né, com o nosso aluno transformado, assim nós chamamos, né, o nosso colega Marcos, que é agrônomo e tem muita coisa interessante a contar do aproveitamento que ele teve, do êxito que ele teve com a realização do curso. Vamos ao Gilberto. Oi, Gilberto, tudo bem contigo? Oi, professor, boa noite. Me ouve bem? Sim. Então, vamos lá. Boa noite. Eu diria para você que eu paguei o curso hoje, né? Mas eu havia comprado o curso há um mês atrás, quando eu o conheci, vamos dizer, há 40 dias, o conheci acidentalmente procurando informações no YouTube, depois entrei no seu Instagram e lhe fiz uma pergunta, em 15 minutos
o senhor me respondeu e eu fiquei muito satisfeito com isso. Então, o curso eu comprei lá atrás, hoje eu só paguei. Mas vamos ao meu projeto. Eu sou engenheiro civil, falo aqui de Taubaté, região do Vale do Paraíba, e eu atuo como profissional há 40 anos no mercado de lajes, né? Eu tenho uma fábrica de lajes e, normalmente, hoje, né? Vou pular aqui uma etapa longa disso, mas hoje eu trabalho focado em otimização de projetos. Então, normalmente, quando eu pego um projeto de maneira genérica, os projetos comuns de mercado, que representam aí acima de 80% dos projetos de edifícios, eu faço uma otimização onde eu reduzo. Na estrutura do prédio, eu reduzo 15% do custo dessa estrutura. Então, isso já é muito dinheiro. Para se ter uma noção, num prédio de 15 pavimentos, eu consigo ganhar, nessa redução da estrutura, normalmente, mais ou menos um pavimento do prédio. Então, isso já significa um resultado bastante interessante para o meu cliente. O que ocorre é que eu linkei essa redução de custo da estrutura porque eu reduzo insumos. Eu reduzo 30% de concreto, automaticamente eu reduzo em torno de 25% de aço e automaticamente eu vou reduzir aí de 60% a 80%, muitas vezes, do consumo de madeira. Correto? Então, correto. automaticamente, quando eu gerei essa redução de custo da estrutura, eu reduzi pura e simplesmente a quantidade de insumos. Se eu reduzir insumos, eu reduzi automaticamente a geração, a emissão de CO2. Certo. Correto? Sim, a lógica para se ter uma ideia, é o seguinte: para cada metro cúbico de concreto que eu reduzo na obra, segundo as pesquisas das fontes que eu consegui informações aí na internet da vida, no Google, né? Eu reduzo de 180 a 220 quilos de CO2 por metro cúbico. Essa variação é em função do índice de cimento que eu estou utilizando. Os demais me ouvem? Sim, professor. Sim. Eu acho que o Gilberto deu uma travada na fala dele. Travou geral foi a internet dele, professor. Né? Professor, aproveitando aí para fazer uma pergunta breve a respeito de precificação desses serviços que a gente vem a fazer. É uma pergunta que eu tinha esquecido de fazer para o senhor. Vai estar previsto no curso da gente? Obrigado. A gente tem essa preocupação também, sabe, Breno, de poder dar noções para vocês de quanto vocês podem cobrar pelos serviços, né? Eu, inclusive, estou preparando uma parte aí extra do conteúdo sobre precificação de propostas, né, para elaboração de diferentes tipos de estudos, inventários de emissões, PDDs, né, outros tipos de serviços afins. Então, todas as questões relacionadas à precificação também a gente está aberto a explicar, né, o que não esteja claro, mas a ideia é que vocês saiam também com esse conhecimento para poder prestar o serviço, oferecendo um preço compatível, né, com os produtos e serviços que vocês venham oferecer ao mercado. Okay? Tem outros cursos, né, professor, que quando vão ensinar uma técnica do zero, geralmente dão uma planilha ou algo que possa ajudar na precificação. Obrigado. Certo, Fernando. Não conseguimos falar com o Gilberto, talvez ele tenha tido uma queda, né, na internet, então, infelizmente, também o nosso tempo já está bastante prolongado, né? Eu vou pedir que ele mande a sua dúvida pelo suporte, né? E aí eu tento respondê-la. Agradeço a vocês pelo interesse, pela atenção,
né? E desejo a todos uma boa noite. Quem tiver interesse amanhã, assista a live também com o nosso colega Marcos, né? Para poder também compreender um pouco mais como o curso pode ajudar, né? Na sua carreira profissional. Deixo aqui meu grande horário, abraço. Professor? Vai ser o mesmo horário? Amanhã é às 19h. Deixa eu só confirmar aqui. Se é 19 ou 19h30. Deixa eu ver. Eu creio que é 19. Nós vamos receber algum comunicado? Sim, aí vocês que estão no grupo, né? Vocês estão num grupo agora, né? Vocês vão receber essas informações. Deixa eu só confirmar aqui com o suporte se é 19 ou 19h30. É pelo Instagram a live? Não, vai ser pelo próprio Zoom. Vocês podem se inscrever e participar, tá? Ok. Professor, eu não se estou no comuniquem grupo, com... viu? Ah, não? Então mande Não, lá Breno. uma mensagem, uma notificação para o suporte que eles respondem para vocês. Eu acredito que será às 19 horas. Deixa eu só confirmar aqui, acho que eu tinha anotado isso. É às 19h30 mesmo, tá? Às 19h30. Obrigado. É o WhatsApp, o grupo, professor? Okay? Eles informam pelo WhatsApp do grupo e também para quem tiver interesse pode escrever para o suporte também. Tem lá um contato, né, do suporte do curso, pode mandar e-mail ou se comunicar de outras maneiras no próprio Instagram que eles respondem, tá? Tá ótimo. Obrigado, professor. Então tá bom. Uma boa noite para vocês e nos vemos amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.